Já está todo o nosso time aqui, muito boa tarde, coletivo, Renata Agostini, Leandro Rezende e Yuri Pita. Eu começo com a Renata. Renata, o ex-presidente Lula que a gente ouviu hoje não tem nada de Lula, paz e amor, né? O ex-presidente Lula que a gente viu nesse evento mais cedo é um ex-presidente que abriu a fala dele com ataques diretos, inclusive nominais, à parte da imprensa, né? Colunistas, inclusive de economia, que criticaram posições adotadas pela Petrobras nos governos petistas. O ex-presidente Lula que a gente viu aí também é, de novo, o presidente que insiste nesse discurso das elites. As elites são colonizadas, as elites preferem favorecer os Estados Unidos, as elites. O ex-presidente Lula criticou muito, disse muito sobre o que ele vê como erros dos outros, né, na gestão da Petrobras ou mesmo na gestão da imagem da Petrobras. Ele chegou a dizer que a Petrobras, assim como Cristo, e ele explicou, né, ele usou a figura de Jesus Cristo, foi crucificada ali durante a Lava Jato, que tudo passou a ser uma narrativa de que a Petrobras, nos tempos que, segundo ele entende, são tempos áureos da Petrobras, foi saqueada. A minha pergunta é, com quem fala o ex-presidente Lula? Foram horas de evento, horas em que as pessoas apresentaram diagnósticos sobre o que poderia ser feito ou não da Petrobras, mas na hora que fala o líder das pesquisas, ele se limita a atacar a imprensa, a atacar a narrativa da Lava Jato, que de fato foi abordada inquestionavelmente por uma parte da imprensa, acriticamente por uma parte da imprensa, não por toda, mas não diz o que ele quer para o futuro da empresa. Não ficou claro ali o que é que quer o Lula. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Esse discurso, o ensaio, talvez, do retorno do nós contra eles, que não é uma novidade na roupagem que Lula apresenta para o seu eleitor, fala com boa parte da militância. É um discurso carcomido, ele vai fazer sentido nessa eleição? Isso ainda tem de ver como ele vai funcionar ao longo da campanha, mas ele resgata algo que durante bastante tempo o ajudou a aquecer a sua própria militância. Não só esse discurso que aposta numa divisão da sociedade ou coloca ao lado dos menos favorecidos, de boa parte da população, contra um inimigo, né, que não se desenha muito bem, né, mas ele se imagina como parte da elite que quer jogar contra o povo, a quem ele está de lado. O objetivo do discurso de Lula é esse. Isso cola com as pessoas? É o Lula antigo que ele retoma nessa campanha, a ver como isso vai caminhar. Em relação à Petrobras, quando você diz, bem, ele está criticando o que querem fazer e não está colocando um projeto muito claro à frente, o que se imagina a partir do momento que ele disse que esse caminho que está posto seja o de uma política de preços, né, que está em execução desde o governo Michel Temer, que é alinhado a políticas do mercado, seja as conversas para uma privatização da Petrobras, que ganharam fôlego nesse governo. Quando o Lula diz que esse não é o caminho a ser seguido, o que se imagina é que ele está fazendo referência à forma como o PT usou a Petrobras. E aí tem momentos. A gente pode lembrar, claro, do uso político que foi feito tanto no governo Lula quanto no governo Dilma da Petrobras, seja para acomodar aliados. A Petrobras fazia parte dessa divisão para acomodar partidos, né? Diretorias eram dadas para partidos aliados ou para pessoas influentes no governo e também para fazer política pública de uma forma muito efetiva, mais notadamente durante o governo Dilma Rousseff, quando a Petrobras foi usada para controlar a inflação, para diminuir o impacto da oscilação de preços. Levando a um prejuízo monumental, né? É sempre importante lembrar. É onde eu ia, exatamente, com efeitos muito danosos para a própria empresa. A questão, eu acho, destacando uma parte que Lula disse agora, né? Eles não têm criatividade sobre o que vão fazer, né? Para fazer o novo, portanto, vão vendendo o que se tem e aí, quando acabar, se vê o que faz. O debate sobre manter uma empresa como parte majoritária do governo, né? A Petrobras, especificamente, ela não é uma estatal pura e simples, ela tem um capital misto, ela tem uma série de acionistas privados, a maior parte, inclusive, mas é controle do governo. Seja um modelo de outras estatais que são puro sangue. O debate sobre manter uma empresa, sobre o mando do governo, ele está posto, ele é meritório, depende da área, ele é complexo, mas esse receituário que Lula coloca de esse caminho necessariamente é um prejuízo para o país,
aí ele não para de pé, porque você tem uma série de experiências de privatização que levaram o país a seguir lucrando, a depender do modelo que foi colocado, com royalties, com mais investimentos, não é algo cartesiano. Privatização é um prejuízo ou privatização é necessariamente 100% boa.